O drama jurídico da década, a vingança da esposa desprezada. Atenção! Se você gosta de ver o karma atingir os arrogantes, deixe seu like neste vídeo. E por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história de justiça. Toda a corte soltou uma risadinha abafada quando a advogada levantou o extrato bancário de Helena Fontes. Mostrava um saldo de exatamente R$ 42. Seu ex-marido, Marcos Durão, recostou-se em seu terno italiano, sussurrando para sua amante que finalmente estaria livre daquela sanguessuga. Marcos acreditava ter vencido. Acreditava que Helena era apenas uma artista falida e sem um tostão, mendigando migalhas. Mas Marcos havia cometido um erro de cálculo fatal. Ele não sabia que a mulher sentada calmamente naquele casaco de segunda mão não era mais apenas Helena, a dona de casa. Ele estava prestes a descobrir que o negócio fracassado do qual tanto zombara era, na verdade, uma empresa de fachada para a maior aquisição tecnológica na história da América Latina. Quando o juiz lesse o documento final, Marcos não apenas perderia o caso, mas perderia tudo, absolutamente tudo. O ambiente dentro da Sala 304 do Tribunal de Justiça de São Paulo era sufocante. O ar-condicionado zumbia, mas não conseguia resfriar a humilhação ardente nas bochechas de Helena. Ela estava sentada sozinha à mesa da defesa. Não havia uma equipe jurídica de elite sussurrando em seu ouvido. Estava apenas ela, agarrando uma bolsa de lona desgastada, vestindo um cardigã de lã cinza que já vira dias melhores. Seu cabelo estava preso em um coque apertado e bagunçado, e ela não usava sequer um pingo de maquiagem. Para o observador casual, ela parecia derrotada. Do outro lado do corredor, a cena era completamente diferente. Marcos Durão, CEO da Durão Inovação, parecia ter acabado de sair de uma sessão de fotos da Forbes. Seu terno sob medida caía perfeitamente sobre seus ombros largos. Em seu pulso brilhava um Patek Philippe avaliado em mais do que a casa onde Helena cresceu. Flanqueando-o estavam 3 advogados da Lima, Santos e Associados, o escritório de divórcios mais implacável de todo o Brasil. Liderando o grupo estava Silvia Lima, uma mulher conhecida nos círculos jurídicos como a Víbora. Ela ajeitou os óculos sem aro, levantou-se e alisou sua saia. "Meritíssimo!" começou Silvia, sua voz pingando uma falsa simpatia que mal disfarçava seu desdém. "Estamos aqui hoje porque a ré, a senhora Helena Fontes, se recusa a assinar os papéis de dissolução. Ela está exigindo uma pensão compensatória exorbitante, R$ 5.000 por mês, alegando que não pode se sustentar." Silvia fez uma pausa, virando-se para olhar para Helena com um escárnio. "Veja bem, meu cliente, o senhor Durão tem sido mais do que generoso. Ele sustentou os hobbies desta mulher por 5 anos. Pagou sua comida, suas roupas e sua moradia. E agora, depois de não ter contribuído absolutamente nada para os bens conjugais, ela quer um salário para existir." "Objeção", disse Helena suavemente. Sua voz falhou, ela pigarreou e se levantou. "Eu não apenas existi. Eu administrei o lar. Organizei seus jantares de negócios. Eu editei suas propostas antes que ele as enviasse para os investidores." Marcos soltou uma gargalhada alta e zombeteira. Ele nem sequer tentou disfarçar. O juiz Roberto Salles bateu o martelo. "Senhor Durão, contenha-se, ou farei com que seja retirado." Desculpas, meritíssimo", disse Marcos, sorrindo com presunção. "É que ela realmente acha que corrigir um e-mail cria uma empresa de R$ 1 bilhão. É adorável, de verdade." Silvia Lima retomou seu ataque. "Meritíssimo, vamos aos fatos. O senhor Durão construiu a Durão Inovação do zero durante o casamento.
Agora, ela está avaliada em 400 milhões de reais. A senhora Fontes, por outro lado, iniciou um negócio há 3 anos. As criações de argila de Helena, um estúdio de cerâmica. Silvia pegou um papel. Prova A, e agitou-o como uma arma. De acordo com suas declarações de imposto de renda, este negócio operou com prejuízo por 3 anos consecutivos. No último trimestre, sua receita declarada foi 0. Ela não é uma sócia, meritíssimo. É uma dependente, um peso financeiro. E agora que o Sr. Durão encontrou a felicidade com alguém que realmente opera no nível dele, Silvia gesticulou para a parte de trás da sala. Sentada na primeira fila estava Jéssica, a amante de 24 anos de Marcos e sua ex-assistente pessoal. Ela usava um colar de diamantes que Helena reconheceu. Era aquele que Marcos havia alegado ter perdido durante a viagem de aniversário deles a Paris no ano passado. Jéssica acenou com a cabeça para Helena com pena. Solicitamos que o tribunal faça cumprir o acordo pré-nupcial, concluiu Silvia. Pensão 0. A senhora Fontes sai com seus pertences pessoais e seu negócio, se é que se pode chamar assim. O senhor Durão fica com sua empresa, a cobertura e a fazenda em Angra dos Reis. O juiz olhou para Helena por cima dos óculos. Senhora Fontes, a senhora se representa. Tem um contra-argumento a respeito de sua situação financeira? Helena olhou para Marcos. Ele estava checando seu telefone, completamente imperturbável. Ele olhou para ela como se ela fosse uma mancha em seu sapato. Sim, meritíssimo, disse Helena, sua voz ficando mais firme. Tem um argumento, mas primeiro gostaria de interrogar meu marido a respeito da natureza de seu sucesso. Marcos revirou os olhos e se levantou, caminhando em direção ao banco das testemunhas. Ele parecia entediado. Ele não tinha ideia de que a armadilha já havia sido montada. Marcos prestou juramento, sua mão casualmente apoiada sobre a Bíblia. Ele piscou para Jéssica. Helena caminhou até o púlpito. Ela não tinha uma pilha de arquivos como Silvia. Ela tinha um único e fino envelope manila. Senhor Durão, começou Helena, o senhor afirma que eu não contribuí em nada para a Durão Inovação. Está correto, disse Marcos, inclinando-se para o microfone. Você organizava jantares, Helena. Você não codificou o software. Você não fechou os negócios com os investidores japoneses. Eu fiz isso. O acordo com a Indústrias Pesadas Yamato? Perguntou Helena. Sim, o acordo que nos colocou no mapa. E o senhor se lembra de quem traduziu os contratos para esse acordo? Perguntou Helena em voz baixa. Porque os tradutores que o senhor contratou não estavam captando as nuances dos honoríficos culturais. O senhor estava prestes a ofender o CEO, o senhor Tanaka. Marcos agitou a mão com desdém. Você fala um pouco de japonês porque fez um intercâmbio estudantil. Ajudar com algumas palavras não é capital empresarial, Helena. É ser uma esposa útil. Você deveria ter feito isso. E o capital inicial? Pressionou Helena. Quando recém-casados, há 5 anos, o senhor precisava de 50 mil reais para comprar o serviço. De onde veio esse dinheiro? Marcos ficou ligeiramente rígido. Foi um empréstimo. De quem? Foi um empréstimo privado. Eu paguei com juros. Foi da herança da minha avó, Marcos, disse Helena, cravando seus olhos nos dele. O único dinheiro que eu tinha no mundo, eu dei ao senhor. Silvia Lima levantou-se de seu assento. Objeção. Irrelevante. O acordo pré-nupcial renuncia aos direitos sobre investimentos iniciais se tiverem sido reembolsados. O senhor Durão pagou esse empréstimo há 2 anos. Temos o recibo. Sustentada, disse o juiz Salles, embora ele estivesse olhando para Marcos com os olhos semicerrados. Senhora Fontes, prossiga.
Prove por que merece uma pensão, ou eu darei ganho de causa ao requerente. Helena respirou fundo. Eu não quero pensão compensatória, meritíssimo. A sala ficou em silêncio. Até a taquígrafa judicial parou de escrever por um instante. Sílvia piscou. Perdão? Eu não quero 5.000 reais por mês, repetiu Helena. Retiro essa solicitação. Marcos soltou uma expiração ruidosa, rindo aliviado. Finalmente, ela caiu na real. Sabe que não pode vencer. Ele se virou para o juiz. Vê, ela só está perdendo o tempo do tribunal. Ela só quer atenção. No entanto, continuou Helena, ignorando-o, eu quero falar sobre os ativos, especificamente a valoração do meu negócio fracassado, as criações de argila de Helena. Marcos bufou. Deus, lá vamos nós. Ela quer que eu compre o forno de cerâmica dela. Ótimo, eu dou 500 reais pelas panelas. Senhor Durão, disse Helena abrindo seu envelope Manila. O senhor e seus advogados passaram meses zombando do meu negócio. Chamaram-no de dedução fiscal e um hobby. O senhor assinou um documento legal indicando que não queria absolutamente nenhuma reclamação sobre ele. Correto? Eu não quero sua loja de argila suja, Helena, retrucou Marcos. Eu quero que o decreto de divórcio seja assinado. Fique com sua lojinha. Venda xícaras no Elo 7. Eu não me importo. Então, para que fique claro, Helena se dirigiu ao juiz. O requerente está registrando em juízo, renunciando a todos os direitos sobre a entidade conhecida como as criações de argila de Helena e todas as suas subsidiárias e participações em perpetuidade. Calhe a boca! Gritou Marcos, perdendo a compostura. Eu renuncio a isso. Não vale nada. Juiz, podemos acabar com esta farsa? Sílvia Lima parecia desconfortável. Ela era um tubarão. E tubarões sentem o cheiro de sangue na água. Algo não estava certo. Por que Helena estava tão calma? Por que ela estava se concentrando em um negócio que gerava 0 receita? Meritíssimo, disse Sílvia lentamente. Gostaríamos de revisar os documentos a respeito desta entidade antes de finalizar a renúncia. Tarde demais, disse Helena bruscamente. Ele acabou de dizer sob juramento. Está no registro. O juiz Salles assentiu. A testemunha deixou clara sua posição. Ele não quer nenhuma parte do negócio da ré. Prossiga, senhora Fontes. Helena puxou um documento do envelope. Não era uma declaração de imposto de renda. Era um certificado de constituição das Ilhas Cayman, grampeado a uma escritura do Estado do Panamá. Marcos, disse Helena, baixando sua voz em uma oitava, perdendo toda a vulnerabilidade trêmula que havia mostrado antes. O senhor estava certo em uma coisa. Meu negócio de cerâmica não gerou dinheiro. Não foi projetado para isso. Então o que é? Perguntou Marcos, franzindo a testa. É uma holding, disse Helena. Que possui o quê? Jarros não vendidos? Helena sorriu. Era um sorriso frio e perigoso que Marcos nunca tinha visto antes. Não, ela disse. Ela possui os direitos de propriedade intelectual sobre o algoritmo de criptografia que o senhor utiliza para a Durão Inovação. A sala ficou em silêncio sepulcral. Marcos empalideceu. O quê? Do que você está falando? O senhor nunca revisou os registros de direitos autorais, não é, Marcos? Estava muito ocupado escolhendo joias para a Jéssica, disse Helena, apontando para a amante, que agora parecia muito nervosa. Há 3 anos, quando o senhor estava lutando para consertar o código de sua plataforma de segurança, eu o consertei. Eu escrevi o patch. E como o fiz em meu próprio tempo, no meu próprio notebook. Como o senhor tão eloquentemente apontou,
Eu era apenas uma dona de casa que não contribuía em nada para a sua empresa. Eu registrei a patente sob minha própria LLC. Isso é mentira! Gritou Marcos, levantando-se no banco das testemunhas. Eu escrevi esse código! Não, o senhor escreveu a interface, corrigiu Helena. Eu escrevi o motor. E as criações de argila de Helena possuem 100% da patente do protocolo Escudo Durão. Ela se dirigiu ao juiz. E dado que o senhor Durão acabou de renunciar a todos os direitos sobre o meu negócio e suas participações, tecnicamente ele acabou de me entregar o controle total sobre o software que rege toda a sua empresa. O rosto de Silvia Lima ficou branco. Ela começou a folhear freneticamente seus arquivos. Meritíssimo, isto é uma litigância de emboscada? Não é uma emboscada, disse Helena com calma. É negócio. Mas isso não é tudo, Marcos. Helena colocou a mão de volta no envelope. O senhor também zombou de mim por ter R$ 42 em minha conta corrente. Presumiu que isso era tudo o que eu tinha. Você está arruinada, gaguejou Marcos, o suor perolando sua testa. Eu vi os extratos. O senhor viu os extratos da minha conta do lar, disse Helena. A que o senhor me deu para a mesada, mas não sabia sobre minha herança. Os 50 mil, Marcos riu nervosamente. Isso já se foi. Não, disse Helena. Não aquela herança. Estou falando do fundo fiduciário do meu avô. Ele faleceu há 6 meses. O senhor estava muito ocupado trabalhando até tarde para vir ao funeral, lembra? Helena puxou um papel timbrado bancário. Era papel grosso, cor creme, com relevo dourado. O logotipo no topo dizia Banco Safra Private, Divisão de Grandes Patrimônios. Meu avô foi Dom Pedro Fontes, o barão de Minas Gerais, disse Helena. Ele não gostava do senhor, Marcos. Achava que o senhor era um arrivista pomposo. Então ele colocou minha herança em um fundo cego até que eu completasse 35 anos, ou me divorciasse. Ela entregou o papel ao oficial de justiça para que fosse dado ao juiz. O juiz Salles pegou o papel e colocou os óculos. Suas sobrancelhas se levantaram tanto que quase tocaram sua linha do cabelo. Ele olhou para o papel, depois para Helena, depois para Marcos. Sem honra, Fontes, disse o juiz, sua voz cheia de choque genuíno. Este número está correto? Bem meritíssimo, respondeu Helena. Senhor Durão? Disse o juiz, olhando para o homem arrogante que agora tremia. O senhor zombou de sua ex-esposa por ter R$ 42. De acordo com este extrato certificado, a senhora Fontes possui atualmente ativos líquidos no valor de mais de 180 milhões de reais. O suspiro que percorreu a sala foi mais alto que um tiro. Jéssica, a amante, ofegou audivelmente. 200 milhões? Marcos parecia que ia vomitar. Ele agarrou o corrimão do banco das testemunhas. Isso é impossível. Ela não é ninguém. Eu não sou ninguém, aceitou Helena, olhando fixamente para ele. Eu sou apenas a ex-esposa que você tentou esmagar. Mas aqui está a reviravolta, Marcos. Eu não quero o seu dinheiro. Eu tenho muito do meu. Ela deu um passo mais perto do banco. Mas eu quero justiça. E dado que as criações de argila de Helena é dona do seu software, estou emitindo formalmente uma ordem de cessação e desistência. O senhor está usando minha tecnologia sem licença. Exijo que a Durão Inovação desligue seus servidores, com efeito imediato. Pergunta interativa. Virada inacreditável. Marcos subestimou Helena. Mas você acha que 180 milhões de reais valem a pena para deixá-lo arruinado?
Ou Helena deveria ter pego o dinheiro dele e ido embora? Diga-me sua opinião nos comentários. O juiz Salles bateu o martelo, lutando para ser ouvido acima do murmúrio da galeria. Ordem! Ordem nesta corte! O barulho cessou, mas a tensão era elétrica. Marcos Durão permaneceu congelado no banco das testemunhas, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria em rápida ascensão. Ele olhou para Helena, olhou para ela de verdade, pela primeira vez em anos. Ele não viu mais a mulher que remendava suas meias ou cozinhava suas refeições. Ele viu uma ameaça maciça de centenas de milhões de reais. Faremos um recesso de 1 hora, anunciou o juiz Salles observando a cena caótica. Senhor Durão, senhora Fontes, ou devo dizer baronesa Fontes, sugiro que ambos usem este tempo para falar com seu consultor jurídico. Se o que a senhora Fontes diz é verdade a respeito dos direitos de propriedade intelectual, este caso de divórcio acaba de se tornar um pesadelo de litígio corporativo. O martelo ressoou, encerrando a sessão. Helena recolheu seus papéis com calma. Ela não olhou para Marcos, simplesmente se virou e caminhou em direção às pesadas portas de carvalho. Helena, espere! Marcos saiu cambaleando do banco das testemunhas, quase tropeçando no degrau. Silvia Lima agarrou seu braço, suas unhas cravando-se na jaqueta de seu terno. Marcos, não fale com ela sem a minha presença, sibilou Silvia. Você já fez estragos suficientes renunciando aos direitos da empresa dela. Marcos sacudiu-a. Ela está mentindo, Silvia. Tem que ser. 200 milhões de reais? É um documento falso. Ela o imprimiu na copiadora. Ele correu para o corredor de mármore, alcançando Helena perto dos bebedouros. Jéssica, a amante, trotou atrás dele em seus saltos agulha, parecendo confusa e aterrorizada. Helena! Gritou Marcos agarrando seu ombro. Helena se virou. Ela não se encolheu. Ela tirou a mão dele de seu casaco como se fosse um fiapo. Não me toque, Marcos. Isso é agressão. E agora eu posso pagar advogados muito melhores que você. Pare com o show, zombou Marcos, inclinando-se perto. Sua colônia avassaladora no pequeno espaço. O que é isso? Uma piada de mau gosto? Você acha que um pedaço de papel a torna poderosa? Eu construí a Durão Inovação. Você era apenas o ruído de fundo. Eu era o motor, Marcos, disse Helena friamente. E agora sou a locadora. E você vai ser despejado. Eu vou processá-la por fraude, retrucou Marcos. Vou alegar que você roubou os segredos da empresa para registrar essa patente. Eu vou enterrá-la em litígios por 20 anos. Você pode ter herdado dinheiro, mas não tem estômago para uma guerra. Você é fraca. Sempre foi. Ela não está mais sozinha, senhor Durão. A voz veio dos elevadores. Era profunda, barítona e inspirava respeito instantâneo. Um homem deu um passo à frente. Ele era mais velho, talvez com cerca de 60 anos, com cabelo prateado e um terno que custava mais do que o carro de Marcos. Ele carregava uma pasta de couro que parecia ter visto o interior do Supremo Tribunal Federal mais de uma vez. Silvia Lima, que acabara de alcançá-los, parou de repente. Seu rosto empalideceu. Harrison! Harrison Torres. Marcos olhou para sua advogada. Quem é esse cara? Harrison Torres, sussurrou Silvia, sua voz tremendo. Ele é o sócio-gerente da Torres, Vieira e Sócios. Ele representa a família imperial. Ele não faz casos de divórcio. Eu faço quando a cliente é a filha do meu amigo mais antigo, disse Harrison, aproximando-se de Helena. Ele colocou uma mão protetora em seu ombro. Olá, Helena.
Sua avó manda lembranças. Obrigada, Harrison, disse Helena, sorrindo calorosamente. Sinto muito por arrastá-lo para isso. Bobagem, respondeu Harrison. Ele dirigiu seu olhar de aço para Marcos. Senhor Durão, Senhora Lima, minha cliente, a baronesa Helena, tem se representado hoje simplesmente para permitir que o senhor cave a própria cova. E fizeram um trabalho maravilhoso. Renunciar aos direitos da holding da cerâmica? Estratégia brilhante. Silvia parecia querer desaparecer no chão. Senhor Torres, claramente houve um mal-entendido a respeito dos bens conjugais. Não há mal-entendido? Interrompeu Harrison. Ele pegou um documento grosso de sua pasta e empurrou-o contra o peito de Marcos. O que é isso? Exigiu Marcos. Isso, disse Harrison, é uma ordem de restrição temporária e um mandado judicial contra a Durão Inovação. Dado que o senhor está atualmente usando a criptografia Escudo Durão, sem uma licença de As Criações de Argila de Helena, estamos desligando-a. Já notificamos seus data centers em São Paulo. Eles estão sendo desligados enquanto falamos. O telefone de Marcos vibrou. Depois vibrou novamente. Depois começou a vibrar continuamente. Ele o puxou. Mensagens de seu CTO. Seu vice-presidente de vendas e seus investidores inundavam a tela. Olha a crítica do sistema, criptografia, chaves revogadas, dados de clientes expostos. Você desligou! Sussurrou Marcos, olhando para Helena com horror. Você não pode fazer isso. Temos clientes online, bancos, hospitais. Então sugiro que negocie uma taxa de licença, disse Helena calmamente. Mas o preço acaba de subir, significativamente. Marcos olhou para Jéssica. Faça alguma coisa! Ele gritou. Ligue para alguém! Jéssica recuou. Para quem eu deveria ligar, Marcos? Eu planejo seu cardápio do almoço. Você é uma inútil, rugiu Marcos. Sua fachada de bilionário calmo desmoronou completamente. Todos ao meu redor são inúteis, senhor Durão, alertou Harrison, dando um passo à frente. Sugiro que abaixe a voz antes que eu adicione assédio à lista de acusações. Marcos ofegou seu rosto vermelho. Ele olhou para Helena, procurando a esposa submissa que ele conhecia. Helena, querida, olha, não vamos destruir tudo o que construímos. Podemos conversar sobre isso. Podemos consertar isso. Apenas ligue os servidores de volta, por favor. Helena olhou para ele com pena. Nós não construímos isso, Marcos. Eu construí. Você vendeu. E agora estou retomando. Ela se virou para Harrison. Vamos almoçar, Harrison? O sushi da lanchonete parece questionável, mas de repente estou com muita fome. Depois de você, minha querida, disse Harrison. Eles se afastaram, deixando Marcos hiperventilando no corredor, seu telefone vibrando como uma bomba relógio em sua mão. Lembre-se de deixar seu comentário. O que você faria se estivesse no lugar de Helena? O desmoronamento de Durão. A sessão da tarde foi um banho de sangue, com Harrison Torres agora oficialmente registrado como co-consultor de Helena. Silvia Lima foi superada. Cada objeção que ela levantou foi descartada com jurisprudência obscura que Harrison recitou de memória. Às 16h, o tribunal encerrou a sessão do dia. O juiz Salles declarou que, dada a complexidade da nova evidência, o julgamento seria retomado em 2 dias. Marcos não esperou por seus advogados. Ele saiu correndo do fórum. Ele afrouxou a gravata e se dirigiu ao seu Range Rover preto fosco. Jéssica correu atrás dele. Marcos, espere, o que vamos fazer? Eles rejeitaram meu cartão de crédito no almoço. Marcos se virou na porta do carro. Seu cartão de crédito? Marcos riu, um som maníaco e aterrorizante.
Minha empresa está perdendo 5 milhões de reais por hora, porque minha ex-esposa vingativa acabou de inutilizar nosso software. E você está preocupada com seu cartão de crédito? Eu preciso comprar um vestido para o baile de sábado, choramingou Jéssica, alheia à gravidade da situação. Não há baile! Gritou Marcos, batendo na capota do carro com a mão. Não há baile, Jéssica! Não há casa em Angra dos Reis! Se ela não ligar esse código de volta, a Durão Inovação estará insolvente na sexta-feira. Eu estou arruinado, entendeu? Arruinado! Jéssica congelou. A cor sumiu de seu rosto. Mas você disse que tinha contas offshore. Você disse que tinha dinheiro escondido que ela não podia tocar. Os olhos de Marcos se arregalaram. Ele agarrou o braço de Jéssica com força. Cale a boca! Cale a boca, sua idiota! Não fale sobre as Cayman em público! Jéssica fez uma careta puxando o braço. Você está me machucando. Eu vou te machucar mais se você abrir a boca, sibilou Marcos. Entre no carro. Vamos para o escritório triturar tudo antes que o Thorne envie uma equipe de investigação. Não, disse Jéssica dando um passo para trás. Marcos parou. O que você disse? Eu disse que não, disse Jéssica, sua voz tremendo, mas ganhando força. Ela olhou para Marcos, suado, desesperado, cruel. Em seguida, ela olhou para a saída do fórum, onde Helena saía, parecendo elegante e serena, com Harrison Torres abrindo a porta de uma limusine para ela. Jéssica fez seus cálculos. Ela tinha 24 anos. Não era casada com Marcos. Se ele caísse, ela não ganharia nada. De fato, se ele estivesse escondendo ativos ilegais, ela poderia ser cúmplice. Eu não vou com você, disse Jéssica. Eu vou pegar um Uber. Se você se afastar de mim, acabou, ameaçou Marcos. Melhor ser uma ninguém do que uma esposa de presidiário, murmurou Jéssica. Ela se virou e se afastou, pegando o telefone. Marcos praguejou. Ele pulou em seu Range Rover e saiu do estacionamento em alta velocidade, quase colidindo com uma van de notícias. 2 horas depois, Helena estava sentada na biblioteca da mansão de Harrison Torres, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Era um contraste gritante com seu pequeno estúdio de cerâmica. O mandado judicial se mantém, disse Harrison, servindo 2 copos de uísque escocês. Sylvia apresentou uma moção de emergência para anulá-lo, mas nenhum juiz tocará nisso até que a propriedade da LLC seja verificada. E já que você tem as escrituras do Panamá, estamos sólidos. Ele vai tentar algo desesperado, disse Helena olhando fixamente para a lareira. Eu o conheço. Ele não sabe perder. Deixe-o, disse Harrison. Homens como Marcos Durão sempre se enforcam se você lhes der corda suficiente. O mordomo bateu na pesada porta de carvalho. Senhor, há uma jovem na porta. Ela diz que é urgente. Ela diz que tem informações para a baronesa Helena. Helena franziu a testa. Quem é? Ela deu o nome de Jéssica, senhora. Harrison levantou uma sobrancelha. Ah, amante? Isso é interessante. Deixa entrar, disse Helena. Minutos depois, Jéssica foi conduzida à biblioteca. Ela parecia pequena e deslocada, agarrando sua bolsa de grife como um escudo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Helena, disse Jéssica com a voz trêmula. Eu não sabia para onde mais ir. Isso é uma surpresa, disse Helena friamente, sem convidá-la a sentar. Normalmente você está me enviando fotos suas e de Marcos em minhas férias. O que mudou? O limite do cartão caiu? Jéssica encolheu-se. Eu mereço, eu sei. Eu fui horrível com você. Marcos me disse que você era louca. Ele me disse que você era mesquinha e fria. E você acreditou nele porque ele comprou pulseiras para você, disse Helena. O que você quer, Jéssica? Ele vai fugir,
disparou Jéssica. Harrison largou o copo. Explique-se. No estacionamento, disse Jéssica falando rápido. Ele entrou em pânico. Ele gritou comigo sobre as contas das Cayman. Ele disse que tinha que ir ao escritório triturar documentos antes que você enviasse uma equipe de investigação. Harrison olhou para Helena. Se ele destruir evidências de ativos ocultos, podemos nunca recuperar o valor total do que ele roubou do patrimônio conjugal. Há mais, disse Jéssica enfiando a mão na bolsa. Ela puxou um pendrive. O que é isso? Perguntou Helena. Marcos é descuidado, disse Jéssica. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Ele trata todos como se fossem estúpidos. Ele costumava me fazer sincronizar o telefone e o laptop dele porque ele não se dava ao trabalho de esperar pela TI. Ele esqueceu que eu tinha as senhas dele. Ela segurou o pendrive. Ele parecia leve, mas o peso do que continha era imenso. Por que você está me dando isso? Perguntou Helena. Você o ama? Não. Eu amava o estilo de vida, admitiu Jéssica com a voz vazia. Mas hoje, quando ele olhou para mim no estacionamento, eu vi. Ele não ama ninguém além de si mesmo. E eu não vou para a prisão por ele. Jéssica respirou fundo. Há uma pasta lá marcada, Projeto Quimera. Eu não sei o que significa, mas toda vez que ele a abria, ele parecia assustado. Eu acho que é onde os cadáveres estão enterrados. Harrison levantou-se imediatamente pegando seu celular. Helena, conecte-o ao laptop isolado ali. Eu vou ligar para o promotor. Se ele está triturando documentos agora mesmo, podemos obter um mandado policial por obstrução da justiça. Helena conectou a unidade. Ela clicou na pasta marcada Projeto Quimera. Seus olhos se arregalaram enquanto ela examinava as planilhas. Harrison sussurrou. Desligue o telefone. O que houve? Não é apenas lavagem de dinheiro, disse Helena com o rosto pálido. Marcos não apenas roubou meu código, ele está vendendo os dados dos usuários. Ele está vendendo as informações de segurança privada de seus clientes para agências de inteligência estrangeiras. A sala ficou em silêncio. Isso não era mais apenas um divórcio. Era traição. Ele está vendendo acesso backdoor ao escudo Durão, percebeu Helena. É assim que ele conseguiu os investidores. Ele está vendendo as chaves do castelo. Isso for verdade, disse Harrison com a voz grave. Marcos não apenas vai perder sua empresa, ele vai para a prisão federal pelo resto de sua vida. De repente, o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu no viva voz. Diga, você se acha inteligente, não é? A voz de Marcos chegou, distorcida e maníaca. Havia ruído de fundo. Ele estava em uma sala de servidores. Renda-se, Marcos, disse Helena. Nós temos o livro Razão. Eu não ligo para o livro Razão, gritou Marcos. Eu estou no escritório e acabei de manipular o sistema de resfriamento na sala principal de servidores para falhar. Em 10 minutos o calor vai derreter as unidades. Meus dados, seu código, a evidência, tudo vai queimar. Se eu não posso ter, ninguém pode. A linha foi cortada. Helena olhou para Harrison. Temos que detê-lo. O carro preto elegante disparou pelas ruas de São Paulo, ignorando os semáforos vermelhos. No banco de trás, Harrison Torres estava ao telefone com o chefe de polícia. Ai sim, comissário. Ele está ameaçando destruir provas de crimes federais. Estamos a 3 minutos. Envie o esquadrão do Gate agora. Helena estava sentada ao lado dele, seus nós dos dedos brancos, enquanto agarrava a maçaneta da porta. Ela não estava preocupada com o dinheiro. Ela estava preocupada com o código. Se Marcos derretesse aqueles servidores, as chaves de criptografia seriam perdidas e milhares de clientes inocentes, hospitais, bancos, escolas, teriam seus dados expostos aos hackers
aos quais Marcos havia vendido acesso. Ele não entende a física, murmurou Helena, vendo a cidade passar borrada. Se ele desativar o resfriamento líquido e anular o desligamento térmico, as baterias de backup naquela sala vão explodir antes que as unidades derretam. Ele vai se matar. Eles frearam bruscamente em frente à sede da Durão Inovação. O prédio com fachada de vidro estava escuro, exceto pelas luzes estroboscópicas vermelhas piscando de emergência no térreo. "Espere pela polícia!" gritou Harrison enquanto Helena abria sua porta. "Não há tempo!" gritou Helena. Ela tirou os saltos e correu descalça para a entrada. Ela chegou ao scanner biométrico. Estava piscando em vermelho. Bloqueio iniciado. Helena não entrou em pânico. Ela discou uma sequência de números no teclado de anulação manual. Não era o código de Marcos. Era o código de modo Deus, que ela havia escrito no sistema de segurança do prédio há 3 anos. Uma porta dos fundos que ela criou quando Marcos esqueceu seu crachá pela 10ª vez. Acesso concedido. Bem-vinda, administradora. As portas se abriram com um silvo. Helena correu para os elevadores, mas eles estavam bloqueados. Ela subiu pela escada de emergência, subindo 4 lances até o andar do servidor. O calor a atingiu no momento em que ela abriu a porta do corredor. Era como entrar em um forno. O ar cheirava a ozônio e plástico queimado. Ela invadiu a sala principal de servidores. Marcos estava lá. Ele havia pegado um machado de incêndio da caixa de emergência na parede e estava destruindo os consoles de controle. Faíscas caíam ao redor dele. Ele parecia transtornado, sem gravata, sua camisa encharcada de suor, seus olhos esbugalhados e injetados de sangue. "Pare!" gritou Helena, sua voz ecoando sobre o rugido dos ventiladores moribundos. Marcos se virou levantando o machado. Ele riu, um som engasgado e áspero. "Você veio para ver os fogos de artifício? Você está atrasada, Helena. Já estamos a 50 e poucos graus aqui dentro. Mais 10 minutos e os discos vão se deformar. Sem evidência, sem influência. Eu venço." "Você não está vencendo, Marcos. Você está criando uma bomba!" gritou Helena, aproximando-se apesar do calor. "As baterias de íon de lítio de backup estão logo atrás de você. Se a temperatura atingir 60 graus, elas entrarão em fuga térmica. Você vai vaporizar todo este andar." "Você está mentindo!" gritou Marcos, brandindo o machado em direção a um rack de servidores. O vidro se estilhaçou. "Você só quer o código. Você quer ficar com a minha empresa." "Não é sua empresa!" gritou Helena, encontrando uma força que havia enterrado por anos. "Eu escrevi o código. Eu projetei a arquitetura. Eu construí isso enquanto você me traía. Nunca foi sua." Marcos parou. Ele ofegou, apoiando-se no cabo do machado. A verdade o atingiu mais forte do que o calor. "Eu te fiz." Ele zombou, embora sua voz tenha tremido. "Você não era nada sem mim." "Eu era um gênio sem você", corrigiu Helena. "Com você eu fui uma vítima. Mas isso acaba esta noite." Ela se moveu em direção ao console principal. "Não toque!" Marcos levantou o machado novamente, caminhando em direção a ela. "Largue a arma!" A voz ecoou da porta. 3 oficiais da Polícia Federal com equipamento tático estavam lá, com as armas em punho e apontadas diretamente para o peito de Marcos. Harrison Torres estava logo atrás deles, parecendo estranhamente despenteado, mas ferozmente determinado. "Polícia, largue-a agora!" Marcos olhou para a polícia, depois para Helena, depois para os servidores fumegantes. Por um segundo, pareceu que ele atacaria os oficiais. "Faça isso, Marcos", disse Helena em voz baixa.
Adicione agressão a um oficial aos seus encargos de traição. Torne isso fácil para eles. Os ombros de Marcos caíram. O machado caiu no chão com um estrondo. Ele caiu de joelhos, enterrando o rosto nas mãos. Tirem ele daqui! Gritou o oficial principal. 2 oficiais correram, amarraram as mãos de Marcos com braçadeiras plásticas e o arrastaram para fora da sala. Helena não o viu sair. Ela correu para o console. Seus dedos voaram sobre o teclado. A tela piscava, avisando de uma falha térmica iminente. Anulação do sistema. Iniciar ventilação de emergência. Implementação de gás Halon. Ativado! Todos para fora! Gritou Helena para Harrison e o oficial restante. Implementação de gás em 10 segundos. Eles correram para o corredor e fecharam a pesada porta corta-fogo. Um forte boom sacudiu as paredes enquanto o sistema de extinção de incêndio liberava o gás químico na sala, sugando instantaneamente o oxigênio e resfriando o equipamento. Helena desabou contra a parede, deslizando até o chão. Ela estava suando, coberta de fuligem e tremendo. Harrison se ajoelhou ao lado dela. Você salvou? Helena olhou para cima. Um sorriso cansado cruzou seu rosto. Salvei os dados dos clientes, ela disse. Mas o projeto Quimera, eu não o eliminei. O que você fez? Eu o coloquei em quarentena, disse Helena. Eu empacotei cada e-mail, cada transação, cada acordo secreto que Marcos fez com agentes estrangeiros e acabei de auto-enviá-lo para a divisão cibernética da Polícia Federal. Harrison riu, balançando a cabeça com admiração. Lembre-me de nunca te irritar, Baronesa Fontes. O novo amanhecer da Baronesa. 3 meses depois, a queda de Marcos Durão foi a notícia mais importante do ano. A mídia a apelidou de A Quebra da Durão. Imagens dele sendo arrastado para fora de seu prédio algemado eram exibidas em loop em todos os canais de notícias, de São Paulo a Tóquio. Mas hoje o circo estava finalmente terminando. Helena sentou-se na primeira fila do Tribunal Federal. Desta vez ela não usava um cardigã de segunda mão. Ela usava um terno branco Alexander McQueen, feito sob medida, que gritava poder e elegância. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas sobre os ombros. Ela parecia em todos os sentidos a herdeira multimilionária que era. Ao lado dela sentou-se Jéssica. A ex-amante havia se tornado testemunha do Estado. Em troca de seu testemunho e do pendrive, ela havia recebido imunidade. Ela parecia humilde, vestida com um simples vestido azul marinho, mantendo a cabeça baixa. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. O juiz Salles, que havia solicitado supervisionar a dissolução final de ativos, sentou-se no banco. Mas a sentença criminal estava sendo conduzida por uma juíza federal, uma mulher rígida, chamada Juíza Federal Moraes. Marcos foi conduzido para dentro. Ele parecia um fantasma do que foi. Seu cabelo estava raspado. Ele havia perdido 10 quilos e o macacão laranja da prisão apagava sua tez. Ele não olhou para a galeria. Ele olhou para o chão. Distingue, senhor Durão, começou a juíza Moraes. O senhor se declarou culpado de 17 acusações de fraude eletrônica, 3 acusações de espionagem corporativa e 2 acusações de violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. A juíza fez uma pausa, olhando por cima dos óculos. Suas ações foram motivadas pela ganância e uma quantidade espantosa de arrogância. O senhor não apenas fraudou sua esposa, mas também colocou em perigo a segurança nacional para encher seus bolsos. Construiu uma vida sobre mentiras e, quando essa vida foi ameaçada, tentou destruir a evidência. Marcos não disse nada. É o julgamento deste tribunal,
continuou ela. Que o senhor seja sentenciado a 25 anos em uma penitenciária federal na região de Tremembé, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 20 anos. Além disso, todos os ativos em poder da Durão Inovação devem ser apreendidos e liquidados para pagar a restituição às vítimas. Marcos fechou os olhos quando o martelo caiu. 25 anos. Ele seria um idoso quando saísse. Enquanto os oficiais de justiça se moviam para levá-lo, Marcos parou. Ele virou a cabeça e olhou para Helena. Por quê? Ele grasnou. Você tinha o dinheiro. Você tinha a herança. Você poderia ter ido embora. Por que você teve que me queimar? Helena se levantou. A sala ficou em silêncio. E por que, Marcos? Disse sua voz, chegando claramente à parte de trás da sala. Você zombou de mim. Você disse ao mundo que eu não valia nada. Você disse ao tribunal que eu era um fardo. Ela deu um passo mais perto do corrimão. Eu não te queimei porque te odiava. Eu fiz isso para te mostrar que o fardo era quem te sustentava o tempo todo. Você não caiu porque eu te empurrei. Você caiu porque eu parei de te carregar. Marcos olhou para ela com a boca ligeiramente aberta. Ele finalmente entendeu. Os oficiais de justiça agarraram seus braços. Vamos, Durão. Eles o arrastaram pela porta lateral. Ele se foi. O juiz Salles, que supervisionava o lado civil do assunto, pigarreou. Baronesa Fontes, disse ele, com um tom respeitoso em sua voz. Com relação à ação civil, com os ativos do senhor Durão apreendidos, o tribunal concede à senhora a propriedade total da propriedade intelectual conhecida como o Protocolo Escudo Durão, a ser devolvida à sua holding as criações de argila de Helena. Uma onda de risos percorreu a sala com o nome. Helena sorriu. Obrigada, meritíssimo. No entanto, eu mudarei o nome da empresa com efeito imediato. Para qual? Fontes Segurança, disse Helena. E eu já contratei uma nova CEO. Ela se virou e olhou para Jéssica. Jéssica levantou a cabeça, chocada. Eu... Você não. Helena riu. Você não. Você precisa ir para a faculdade de administração e aprender um ofício, Jéssica. Eu contratei uma mulher chamada Sara, a engenheira-chefe que Marcos demitiu há 2 anos porque ela engravidou. Ela administrará a empresa corretamente. Helena pegou sua bolsa, uma nova Birkin, que combinava com seu terno. Mas, Jéssica, acrescentou Helena, eu criei um pequeno fundo educacional para você. Considere isso um agradecimento pelo pendrive. Não o desperdice em joias. Jéssica desabou em lágrimas de gratidão. Obrigada, Helena, obrigada. Helena saiu da sala do tribunal, Harrison Torres ao seu lado. Os paparazzi esperavam lá fora, um mar de luzes piscando. Baronesa Fontes! Baronesa Fontes! Como se sente ao derrubar seu ex-marido? Baronesa Fontes! O que fará com seus bilhões? Helena parou nos degraus do fórum. Ela colocou seus óculos de sol. Eu vou para o meu estúdio de cerâmica, disse ela para as câmeras. Eu tenho um pote de argila que preciso terminar. Vai ser uma obra-prima. Ela entrou na limusine. Quando a porta se fechou, ela não olhou para trás, para o fórum. Ela olhou para frente, para um futuro que era finalmente completamente dela. 1 ano depois. O horizonte de São Paulo parecia diferente do canto do escritório, no quarto do andar. Parecia mais brilhante, mais limpo. Helena Fontes estava ao lado das janelas do chão, ao teto da Fontes Segurança. O escritório não se parecia mais com a casa de fraternidade de Codebros que Marcos havia projetado. O mogno escuro e opressor havia desaparecido, substituído por vidro elegante, carvalho claro e paredes vivas de vegetação. A energia também era diferente.
As pessoas não corriam com medo de serem repreendidas. Elas estavam trabalhando, rindo e colaborando. Sara, a nova CEO, que Helena havia reintegrado, entrou com um tablet. Ela estava radiante, grávida de seu segundo filho e levando a empresa ao trimestre mais lucrativo de sua história. Acabamos de fechar o contrato com a Federação Bancária Suíça, disse Sara sorrindo. Eles largaram o fornecedor anterior no momento em que viram nossa nova demonstração de criptografia quântica. Você é um gênio, Helena. Helena sorriu, afastando-se da vista. Eu só escrevi o código, Sara. Você fecha o negócio. Como estão os números? 200% a mais, disse Sara. E o preço das ações está se estabilizando em uma alta histórica, mas há um pequeno problema lá embaixo. O sorriso de Helena desapareceu ligeiramente. Problema? A segurança parou uma mulher no saguão, disse Sara, parecendo desconfortável. Ela não tem hora marcada e se recusa a ir embora. Ela diz que é da família. Helena sentiu um arrepio, apesar da luz quente do sol que entrava. Ela sabia exatamente quem era. Que ela suba, disse Helena em voz baixa. Vamos acabar com isso. 10 minutos depois, as portas do elevador se abriram e Beatriz Durão saiu. A mãe de Marcos parecia mais velha do que Helena se lembrava. A mulher que costumava criticar a poeira de Helena e reclamar que sua cozinha era muito plebeia, agora parecia frágil. Seu terninho Chanel era de algumas temporadas atrás e seu cabelo estava um pouco menos perfeitamente penteado, mas seus olhos eram os mesmos, afiados, calculistas e cheios de superioridade deslocada. Beatriz entrou no escritório ignorando Sara e bateu a bolsa na mesa de Helena. Você tem uma audácia enorme, retrucou Beatriz, sua voz tremendo de indignação. Helena não se levantou. Ela se recostou em sua cadeira. Olá, Beatriz. A que devo o prazer? Presumo que a senhora esteja ocupada visitando Marcos na prisão federal. Não pronuncie o nome dele, guinchou Beatriz. Meu filho está apodrecendo em uma cela por sua causa. Você o armou, o seduziu para aquela vida e então se virou contra ele como uma cobra. Helena riu. Foi uma risada genuína e incrédula. Eu o seduzi para a espionagem corporativa? Beatriz, eu estava implorando para ele pagar a conta de luz, enquanto ele comprava broches de diamantes para a senhora. Ele era um bom provedor, gritou Beatriz. Ele cuidava de sua mãe. E agora? O governo levou tudo. Levaram minha casa em Campinas, levaram meu carro. Eles até congelaram minha pensão, porque foi financiada por ativos ilícitos. Eu estou vivendo em um apartamento alugado em Pirituba, Helena. Pirituba? Disse Helena secamente. Ouvi dizer que Pirituba é adorável nesta época do ano. O que a senhora quer, Beatriz? Beatriz ajeitou a jaqueta, tentando recuperar sua antiga autoridade. Eu quero o que é meu. Marcos me disse que antes de você sequestrar a empresa, ele havia reservado um fundo fiduciário para mim. Um fundo para imprevistos. Ele disse que você tem acesso às contas antigas. Não há fundo, disse Helena. Marcos gastou tudo em si mesmo, em suas amantes e na senhora. Mentira, sibilou Beatriz. Você tem bilhões agora. Você é a baronesa Fontes, não é? A filha do barão? Você tem tanto dinheiro que poderia queimá-lo, e ainda assim deixa sua sogra morrer de fome. Ex-sogra, corrigiu Helena. E eu não estou deixando a senhora morrer de fome. Estou deixando a senhora experimentar a realidade. O rosto de Beatriz se contorceu. Ela se inclinou sobre a mesa, sua voz caindo para um sussurro venenoso. Você acha que ganhou? Você acha que agora é uma rainha da alta sociedade?
Você ainda é a mesma órfã patética que Marcos encontrou naquela escola de arte. Você nunca será uma de nós. Você é fria. É por isso que ele te traiu. Você não conseguiu manter um homem feliz. A sala ficou em silêncio. Sara, parada no canto, parecia pronta para chamar a segurança. Mas Helena não se encolheu. Ela se levantou lentamente. Caminhou ao redor da mesa até ficar cara a cara com Beatriz. A senhora tem razão, Beatriz, disse Helena suavemente. Eu não consegui mantê-lo feliz. Por quê? Porque você é inadequada, zombou Beatriz. Não, disse Helena, sua voz dura como aço. Porque ele era um buraco negro. E sabe quem o fez assim? A senhora o fez. Beatriz piscou, perplexa. A senhora o ensinou que ele tinha direito a tudo. A senhora o ensinou que as regras eram para os pobres. A senhora o ensinou que as mulheres eram acessórios. A senhora criou o monstro que destruiu esta empresa. Marcos não falhou por minha causa. Ele falhou porque estava tentando preencher o vazio que a senhora colocou dentro dele. Helena caminhou até a porta e a abriu. Eu olhei o livro Razão, Beatriz. Os fundos do Projeto Quimera. Uma grande parte desse dinheiro de traição não foi para Marcos. Foi para a Beatriz Durão Consultoria. Ele estava pagando a senhora R$ 50.000 por mês para não fazer nada. Beatriz empalideceu. Isso foi por conselhos de design de interiores. Foi lavagem de dinheiro, disse Helena. O FBI perdeu isso porque estava enterrado sob empresas de fachada. Mas eu tenho os arquivos. Eu poderia enviá-los ao promotor agora mesmo. A senhora receberia de 5 a 10 anos como cúmplice. Beatriz começou a tremer violentamente. A arrogância evaporou, substituída por puro terror. Por favor, sussurrou Beatriz. Eu sou uma idosa. Não faça isso. Então vá, disse Helena, apontando para o elevador. Saia do meu prédio, saia da minha vida. Se a senhora algum dia entrar em contato comigo, ou com a imprensa, ou com qualquer pessoa associada a esta empresa novamente, eu pressionarei enviar naquele e-mail. A senhora entende? Beatriz assentiu freneticamente. Ela agarrou sua bolsa e saiu correndo do escritório, parecendo pequena e derrotada. Ela não olhou para trás. Sara soltou um longo suspiro. Lembre-me de nunca estar no seu lado ruim, chefe. Ela não voltará, disse Helena, fechando a porta. Ela sentiu um peso sair de seus ombros, que ela não tinha percebido que estava lá. O último elo com a toxicidade do passado foi cortado. Agora, disse Helena, virando-se para Sara com um sorriso. Acho que temos um baile para nos preparar. O baile de caridade da Fundação Fontes foi o evento da temporada. O salão de festas do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi transformado em um país das maravilhas de inverno, com rosas brancas e lustres de cristal. Helena estava no topo da grande escadaria. Ela usava um vestido de noite verde esmeralda, feito sob medida que abraçava sua silhueta, combinado com os diamantes da família Fontes, joias que estavam guardadas em um cofre por décadas. Ela parecia majestosa, imparável. Enquanto ela descia as escadas, a sala ficou em silêncio e depois explodiu em aplausos. Eram as mesmas pessoas que a haviam desprezado quando ela era a esposa rato de Marcos. Agora, eles clamavam por sua atenção. Harrison Torres estava esperando no pé das escadas, segurando 2 taças de champanhe. Ao lado dele estava um homem que Helena não conhecera formalmente, embora o tivesse visto em reuniões. Ele era alto, com cabelo escuro e olhos que continham uma faísca de inteligência e bondade. Ele vestia um smoking como se tivesse nascido nele.
Helena, disse Harrison, inclinando-se ligeiramente, você está magnífica. Obrigada, Harrison, respondeu Helena. E obrigada por cuidar da situação com a transferência da prisão. Ouvi dizer que Marcos está gostando de suas novas acomodações em Tremembé. Faz muito frio por lá. Observou Harrison com um sorriso zombeteiro. Helena, eu gostaria de apresentá-la ao meu sobrinho. Ele acabou de voar de Londres para dirigir nosso departamento de litígios internacionais. Julian Torres, o homem alto, deu um passo à frente e pegou a mão de Helena. Ele não a beijou. Isso teria sido presunçoso. Ele simplesmente a segurou com um aperto firme e caloroso. É uma honra, baronesa Fontes, disse Julian. Sua voz era profunda, com um sotaque britânico refinado. Eu acompanhei seu trabalho nos protocolos de criptografia. A forma como você reestruturou a arquitetura do núcleo foi poética. Helena levantou uma sobrancelha. Você leu o código? Eu estudei um pouco de ciência da computação em Oxford antes de me dedicar ao direito. Sorriu Julian. Eu prefiro a lógica ao caos. O que você fez não foi apenas justiça, Helena. Foi elegante. Helena sentiu um rubor em suas bochechas, que não tinha nada a ver com o champanhe. Por anos, Marcos havia revirado os olhos para suas conversas sobre tecnologia. Ele a havia chamado de chata. Aqui estava um homem que a chamava de poética. Gostaria de dançar? Perguntou Julian, oferecendo seu braço. Helena hesitou por uma fração de segundo. A velha Helena, a que havia sido abatida pela crítica, teria dito não. Ela teria se preocupado em pisar em seus pés ou com as pessoas olhando. Mas essa mulher não existia mais. Eu adoraria, disse Helena. Eles foram para a pista de dança. A orquestra tocava uma valsa. Julian a guiou sem esforço. Ele não tentou dominar o espaço. Ele se moveu com ela. Fiquei sabendo do que aconteceu hoje, disse Julian suavemente enquanto giravam. Com a mãe de Marcos, isso foi corajoso. Foi necessário, disse Helena. Eu terminei de carregar a bagagem de outras pessoas. Bom, disse Julian, olhando-a nos olhos. Porque você tem muito a construir. O mundo está de olho na fonte segurança. E olhem, disse Helena sorrindo. Eu não tenho mais nada a esconder. Enquanto a música aumentava, Helena olhou ao redor da sala. Ela viu seus amigos, seus funcionários leais, sua nova vida. Ela havia entrado no fogo como uma vítima e saído como uma rainha. Ela havia perdido um marido que não a amava, mas havia encontrado a única coisa que lhe faltava o tempo todo, a si mesma. E enquanto Julian a fazia girar, rindo, Helena soube que este não era o fim de sua história, era apenas o começo. Fim da história. E essa é a incrível história de Helena Fontes. Ela passou de ser zombada em um tribunal por ter R$ 42 para se tornar uma das mulheres mais poderosas do mundo da tecnologia. É um poderoso lembrete de que você nunca deve subestimar alguém só porque é quieto. Marcos Durão pensou que era intocável, porque tinha um terno elegante e uma voz forte. Mas ele se esqueceu da regra de ouro. Seja gentil com as pessoas em seu caminho para o topo, porque você pode encontrá-las em seu caminho para baixo. Helena não apenas obteve vingança, ela obteve justiça. Ela demonstrou que o verdadeiro valor não é sobre o que você veste ou com quem você namora. É sobre o que você constrói e como você trata as pessoas. Marcos construiu um castelo de cartas sobre mentiras, e Helena construiu uma fortaleza sobre a verdade. O que você pensa? Marcos mereceu 25 anos, ou foi muito duro? E o que você teria feito se sua sogra aparecesse exigindo dinheiro
depois de tudo o que ela fez? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio todos e cada um. Se você gostou desta história de karma instantâneo e justiça, por favor, destrua esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você ainda não o fez, inscreva-se e toque o sino de notificação para que nunca perca uma nova história. Nós enviamos drama totalmente novo todos os dias. Obrigado por assistir. E lembre-se, a verdade sempre surge no final. Vejo você no próximo vídeo.